Isabel, vamos mudar completamente de assunto aqui nos bastidores do poder e vamos falar de um tema que pode atingir diretamente o seu bolso, ouvinte, porque a gente já vem tratando disso já há algum tempo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, a gente acompanhou cada passo que foi dado dentro da Assembleia Legislativa em relação à discussão e aprovação da reforma administrativa tributária que foi proposta pelo governo aqui do estado de São Paulo. Houve muita disputa dentro da Lesp, mas no final o Palácio dos Bandeirantes se saiu vencedor e, entre muitos pontos, houve uma mudança ali no entendimento da cobrança de tributos sobre insumos agrícolas e também produtos agrícolas que podem, enfim, na ponta da tabela chegar ali na sua carteira, né, na hora de você pagar a conta no supermercado, na feira livre. Para isso, nós vamos conversar aqui nos Bastidores do Poder com o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo e coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, o senhor Edivaldo Del Grande. Senhor Edivaldo, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder, tudo bem? Tudo bem com você, Cristiano? É uma honra estar aqui com você e com a Isabel, no seu programa, no programa Bastidores do Poder. Nós estamos bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Senhor Edivaldo, a gente tratava desse tema já há algum tempo, né? A proposta foi aprovada com perspectiva de entrada em vigor no dia 1º de janeiro e o dia 1º está batendo as portas, né? Qual é a preocupação de todos vocês em relação ao peso dessas mudanças tributárias sobre justamente os produtos agrícolas e o que isso vai impactar para o brasileiro? No caso, brasileiro aqui de São Olha, Paulo, né? principalmente o brasileiro pobre, né, Cristiano? Acho que isso é muito importante a gente destacar. Você vê o peso da alimentação nessa pandemia já está alto, né? A gente vai ao supermercado, todos que a gente frequentamos o supermercado, temos que frequentar, a gente já percebe que o peso, o custo do alimento já está alto. Agora, você imagina, quando o governo, através desse PL 529, hoje virou lei, mas era o PL 529, diz que tudo que é abaixo de 18 ele vai rever. Ou seja, ele acaba revendo alíquotas de ICMS, que eram alíquotas de produtos sensíveis. Por que eram sensíveis? Isso eu acho importante a gente entender, até explicar para o público, né? Quando a gente fala sensíveis, eram alimentos para a população. Alimentos é sensível. Eu vou dar um exemplo de alimento sensível, o ovo. O ovo não era taxado, a taxa era zero do ovo. Por quê? Porque é um alimento que chega à mesa, principalmente das pessoas mais pobres, e ela faz uma grande diferença, a pessoa consegue se alimentar melhor. Hoje a gente tem visto aí nas mídias que está sendo um grande problema, principalmente com a quantidade de pessoas que estão desempregadas, a se alimentarem. Por vários fatores, pela pandemia e pelo custo de alimento que aumentou mesmo, oferta e demanda, né? Você tem um aperto aqui. Quando o governo resolve taxar a cadeia alimentar como um todo, né? Que você começa no óleo diesel, né? Você tem um aumento aí de 1,3 no óleo diesel, 1,4, aliás, né? De CM. O óleo diesel, só para as pessoas entenderem, ela vai acompanhando a cadeia de alimentos. Então, ela começa lá no transporte dos insumos para você produzir, né? Depois dos insumos até as revendas, no nosso caso, as cooperativas, para que a gente possa entregar isso para o produtor. No plantio do alimento, propriamente dito, nas máquinas agrícolas, depois na colheita, depois na destinação, isso para a indústria de transformação, né? Então, e o óleo já impacta como um todo, você vê que é um complicador muito grande. Aí você fala, não, vou taxar também o adubo, eu vou taxar também as sementes, eu vou taxar os herbicidas e inseticidas usados em várias cadeias, na cadeia alimentar, é um exemplo mais clássico para as pessoas entenderem. Então você vai tributando até o fim. Isso impacta pesadamente no produtor rural, que vai acabar repassando isso para o consumidor final. Então, todos sairão perdendo nesse processo, principalmente os pequenos produtores de São Paulo, que é a sua grande maioria, 90% são mini e pequenos produtores, e principalmente para a população mais carente, porque o alimento vai aumentar, vai pesar no bolso
dessa população. Parte dessa população que são sensíveis, a gente chama a população mais pobre, parte dessa população não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir comprar. Então, eu acho que isso é a nossa grande preocupação. Né? Eu acho que não é hora, pós-pandemia, no meio de uma pandemia, né? Porque falam que tem a segunda onda, mas para mim está no meio dessa pandemia, né? de elevar preços, custos para a produção de alimentos. Edivaldo, boa noite, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Você trouxe aí uma boa contextualização de como que isso pode afetar a população, né? Eu queria saber como é que estão as conversas. A gente, quando estava tramitando no Legislativo, provocou bastante essa discussão aqui, a gente conversou com parlamentares, a gente tinha apontado esse risco que agora você aponta para a gente que está aí se concretizando ou a ponto de se concretizar para a população mais vulnerável, que já está sofrendo muito, tudo que está mais caro. A gente, por exemplo, ontem estava comentando do preço da batata, 30% acerca de aumento em novembro. É muita coisa, isso faz muita diferença na mesa do brasileiro. O óleo que você falou, isso, quando a gente olha ali no contexto, né, de uma família, é algo que faz muita diferença, sim. Como que estão as articulações para que vocês tentem aí, de certa forma, negociar algo que possa mudar esse cenário? O que vocês têm ouvido, por exemplo, do governo? Como que está a conversa em relação a isso para que se procure alguma solução e para que o penalizado não seja justamente a população mais pobre? Olha, Isabel, aí que tá. Nós tivemos, eu pessoalmente estive reunido com o Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador, uma pessoa do interior, que tem produção agropecuária, na tentativa exatamente de sensibilizar. Aí ele nos enviou para o pessoal da Fazenda. Então, ontem, inclusive, nós tivemos a segunda reunião com o Gustavo Ley. O Gustavo Ley, da Fazenda, ele diz o seguinte: olha, eu tenho que arrecadar. Eu tenho ordens de arrecadar, o governo deu ordem para arrecadar. Então, tá bom, o que nós queríamos? Nós gostaríamos que voltasse à condição anterior, porque isso, por tudo isso que eu contextualizei. Né? E ele disse, olha, para eu diminuir uma taxação aqui, eu vou ter que aumentar outra no agropecuário, mas isso não resolve. Né? Nós estamos tirando de um lado e colocando de outro, está errado, isso está muito errado. Então, nós estamos agora esperando, e agora na próxima quarta-feira, né, amanhã, e o Gustavo Ley vai estar conversando com o governador Dória, com o Rodrigo Garcia, para ver para que lado eles vão. Nós tínhamos pedido para eles reverem isso. Eu não tenho muita esperança, não tenho esperança porque o governo está muito resistente à necessidade de caixa que ele tem, né? Ele precisa de dinheiro, segundo ele mesmo, diz que a pandemia judiou muito das finanças do Estado. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, não cabe a mim, mas cabe a mim fazer uma defesa enfática, né, dos nossos agricultores, da nossa produção agrícola e dos nossos brasileiros que consomem alimento barato de boa qualidade. Então, eu não vejo, a não ser que tenha uma boa vontade do governador João Dória, a não ser que tenha uma vontade do Rodrigo Garcia, qualquer saída que, porventura, aconteça, com certeza terá que vir dessas duas personagens. Edivaldo, até então... Não, só para justamente pegando a esteira do que você tem falado, sem essa perspectiva de mudança do que a gente tem hoje, desse cenário, quais itens seriam mais impactados por essa mudança, alteração tributária aqui no estado de São Paulo? Olha, tudo é impactado, aquilo que eu falei para você. Mas quando a gente fala do ovo, a gente tem que chegar ao galinheiro. Então, por exemplo, quando você fala em aumentar os preços de insumos, adubo, por exemplo, você vai impactar no custo de produção de milho e soja. Quando você tributa a venda do milho e da soja, você vai impactar na ração.
que vai impactar na produção de ovo. Então, se você olhar, todo o alimento que está sendo produzido no estado de São Paulo vai ser impactado. Pior, né? Muitas indústrias estão dizendo, olha, nós sairemos do estado de São Paulo. Tem indústria que está dizendo, olha, eu tinha uma planta esperando aí para colocar no estado de São Paulo, mas se isso persistir, nós vamos colocar aqui talvez no estado vizinho, Paraná, Minas ou sei lá onde. Mas aqui em São Paulo não, porque aqui em São Paulo não é mais o local. Então vai impactar no preço do alimento, vai impactar em postos de trabalho. Quer dizer, eu não estou entendendo como o nosso governo não está olhando isso. Eu espero que o Dória tenha uma outra visão, que ele possa entender que todo alimento, não só da cesta básica, mas todo alimento vai ser impactado e bastante. E não é só 4,14%, é muito mais, porque você acaba incidindo esses impostos em cascata. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa discussão aqui no Bastidores do Poder, afinal de contas, tudo que vai afetando, né, a mesa do brasileiro, a rotina, num tempo em que a gente já está pagando tão mais caro por tudo, né? Tá absolutamente assustador ir ao supermercado, né? Então é claro que isso vira assunto também aqui do Bastidores do Poder. Deixa eu agradecer então o nosso entrevistado, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo e coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Edivaldo Delgrande. Até uma próxima. Boa noite para o senhor. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Sempre à disposição. Obrigado, seu Edivaldo. Boa noite.